Antes de falar especificamente desse projeto, eu acho curioso quando, por exemplo, eu acho vários deputados aqui muito inteligentes. Considero o deputado Rodrigo Coelho muito inteligente, fala de gestão com uma desenvoltura e um conhecimento muito grande. Vejo os discursos do deputado Enivaldo dos Anjos, sempre com muita inteligência. Considero a deputada Janete uma deputada inteligente, todos os deputados, dentro das suas atuações, eu os considero inteligentes e capazes. Agora, eu não sei, às vezes eu acho que parece-me que algumas pessoas têm complexo de inferioridade para vir aqui e dizer que todas as vezes eu quero fazer prevalecer a minha verdade, que eu acho que eu sou o dono da verdade, que eu tenho empáfia, que eu sou presunçoso e não sei mais o quê. Eu me fundamento muito bem, só isso. Eu nunca venho aqui com a presunção de querer ser o dono da verdade, mas de defender com fundamentos sólidos e seguros aquilo que eu acredito. Se eu estou errado ou não, isso é outra coisa. Mas eu acredito, e naquilo que eu acredito eu me fundamento. Eu não me baseio em achismos, eu não me baseio em interesses partidários, grupais ou de interesses do governo. Então, eu acho curioso que o deputado Enivaldo dos Anjos, por exemplo, que é um profundo conhecedor, um homem experimentado na vida pública, que muitas vezes vem aqui e desanca muito mais do que os pareceres da Comissão de Justiça, e ninguém sobe aqui para dizer que ele tem empáfia ou que ele é presunçoso, etc. Mas essa é uma acusação constante, me desculpe, mas eu acho que isso é complexo de inferioridade. Eu considero todos os deputados capazes, todos os inteligentes. Agora, se as pessoas não têm capacidade para se fundamentar, porque elas têm que votar o tempo inteiro com aquilo que o líder do governo manda, aí quererem ofender as outras pessoas, aí isso eu acho complicado. Agora, se cada um defende a sua verdade e se fundamenta bem, ótimo. Eu posso ser contra você, mas eu vou me fundamentar. Agora, a Comissão de Justiça, com todo o respeito por ela, mas tem uma série de requerimentos que nós estamos enviando para lá, para a gente entender em que se baseia muitos pareceres, que de matérias idênticas dão pareceres diferenciados. Esse projeto que eu estou apresentando e que também foi dado como inconstitucional, o que é uma grande surpresa, esse projeto, ele visa que o governo faça um cadastro das pessoas com deficiências no Estado. Não existe esse cadastro até hoje. Então, hoje, nós falamos o tempo inteiro de inclusão, o quanto é necessário a inclusão, mas as políticas de inclusão, elas ou inexistem ou elas existem apenas no papel. Eu vou exemplificar do que eu estou dizendo. Por exemplo, todas as escolas têm uma chamada sala de recurso e tem um professor para trabalhar com isso. Uma sala de recursos, teoricamente, é para onde são levados os alunos que são portadores de deficiência. Mas qual deficiência? Não interessa. É uma mesma sala e um mesmo profissional para todo mundo. Então, precisaríamos ter um cadastro para saber exatamente quais as deficiências existem. E isso, eu estou falando de uma forma geral, estou dando um exemplo de como falta um cuidado com essa história de inclusão com pessoas com deficiência. Então, hoje, às vezes, se diz assim, o Espírito Santo tem aproximadamente, não sei, 100 mil, 200 mil pessoas com deficiência. Mas qual deficiência? Então, assim, quantos deficientes auditivos nós temos, quantos deficientes visuais, quantas pessoas com síndromes das mais variadas, para que as políticas sejam feitas de acordo com as necessidades dessa parte da população. Porque não adianta eu criar políticas aleatórias se eu desconheço, por exemplo, na Serra, então, assim, quantos deficientes vivem na Serra, onde eles vivem? São o quê? São cadeirantes, são pessoas que têm deficiência visual, é uma deficiência de ordem, de deficiência intelectual, de deficiência mental, enfim. Então, é um projeto que ele praticamente não onera nada ao Estado, porque isso poderia ser feito nos censos, por exemplo, né? ou junto com o censo, isso praticamente não representaria aumento de gasto nenhum para o Estado. Então, mais uma vez, eu não entendo por que é que foi dado pela inconstitucionalidade um projeto tão fundamental quanto esse.
E é fundamental para o próprio Estado, como eu estou dizendo. Não é possível você criar políticas vinculadas às pessoas com deficiência se a gente não tem um cadastro de quais são as deficiências existentes. Por isso, esse projeto é fundamental. Para concluir, eu só gostaria de dar uma resposta à deputada Janete. Deputada Janete, quando a senhora disse que a gente podia mandar um parecer para lá, questionando, para esse projeto aqui não, porque ele é anterior à decisão normativa. Então, não foi muito entendida essa situação. Só para te esclarecer, não, foi dito para todos, nós devolvemos todos os pareceres com inconstitucionalidade e foi dado um prazo de 2 semanas para os gabinetes se posicionarem. Ok, obrigado. Obrigado, presidente.